Isídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou mais uma vez aqui para dar continuidade ao projeto Educa Live, né? Lembrando para todo mundo que nós ainda nos encontramos no período de afastamento social no que diz respeito, à aula do Ensino Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. Então, estamos aí concluindo os trabalhos do ano. Eu acho que essa seria a última aula do ano que vocês terão, né? E depois vão entrar no período de recesso, de férias aí, e a gente só volta a dar continuidade no próximo ano. Aqui vão os meus agradecimentos por toda essa paciência, né, durante todo esse tempo, aos pais dos nossos alunos que tiveram aí uma enorme paciência, uma habilidade, eu diria assim, para acompanhar, para colocar o menino para assistir aula, os alunos, os filhos, né, os dependentes de uma maneira geral, ao pessoal da Secretaria de Educação que incessantemente, né, fizeram aí esse trabalho de técnica, de acompanhamento, de orientação, com as gravações, né, aos nossos colegas, coordenadores, supervisores, diretores de todas as escolas do município. Um grande abraço. Dizer que daqui a pouco essa coisa de doença vai passar, essa coisa do Covid-19, se Deus quiser, vai passar e a gente vai poder se juntar, se reunir, comemorar, festejar a vida de uma maneira geral, né? Agradecendo sempre a todos, tudo que de repente a gente está vendo aí de dificuldade em termos de sobrevivência, eu diria assim, de condições de dificuldade a respeito dessas adaptações. A gente está vendo muito isso, então, assim, agradecer sempre, o tempo todo, agradecer a todos que colaboraram de uma forma direta ou indireta, né, a esses, eu diria assim, a essas atividades remotas que nós chamamos de EAD. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um problema muito sério que atinge muitos dos países tropicais, né, mas o nosso país de uma maneira geral, que é o tráfico de animais silvestres, né, esse tráfico ilegal que cresceu de maneira assustadora. O país não tem, eu diria assim, recursos, ou não investe recursos suficientes para acompanhar esses traficantes, para puni-los, para botá-los na cadeia. E a coisa é realmente cruel, é muito feia, é muito difícil de ser vista. Muitos desses animais, a maioria desses animais, durante esse trajeto de transporte, acaba morrendo por falta de condições, né, em suas acomodações. O IBAMA, que seria o órgão regulador, está cada vez menos aparelhado. Longe de mim aqui levantar uma problemática política, mas infelizmente no Brasil as coisas que são nossas são deixadas para lá, né, do ponto de vista político e administrativo, e os traficantes ganham muito dinheiro, ficam até ricos com o tráfico desses animais silvestres. Então a gente vai fazer esse comentário, vai mostrar algumas condições desses animais, alguns animais que também se encontram em extinção, né, que são animais muito conhecidos nossos, mas que conhecidos do ponto de vista, né, do acompanhamento pela mídia, né. Então, assim, eu gostaria de falar diretamente para o pessoal do 6º ano, para a gente ir lembrando da importância da valorização desses seres que são componentes de todas as florestas tropicais do nosso país. O tráfico é um comércio que a gente sabe que é ilegal, desses animais silvestres que são retirados da natureza, né? Essa é uma atividade considerada tecnicamente ilícita, ilegal, que ocorre em todo o planeta. De acordo com a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, somente o tráfico de drogas e o de armas gera mais dinheiro ilegal que o tráfico de animais. Então, assim, é uma coisa assustadora. E quando a gente tem uma
uma vastidão aí na quantidade desses animais no Brasil, a gente percebe que as fronteiras também não são tão bem fiscalizadas. Muitos desses animais saem do nosso país, obviamente, e são deslocados dentro do próprio país em regiões diferenciadas. Então, assim, é realmente assustador, é alarmante e é triste de uma maneira geral. Então, assim, a gente lembra que o tráfico de animais silvestres no Brasil, segundo dados do IBAMA, provoca a retirada por ano de 38 milhões de exemplares das florestas e matas do nosso país. 38 milhões de animais são traficados, são transportados, são vendidos de forma ilegal no nosso país. Destes, mais ou menos, desses 38 milhões, 4 milhões são comercializados ilegalmente. A gente fala desses 38 milhões, mas um percentual menor é traficado de maneira ilegal. O alto índice de retirada dos animais do seu local de convívio, né, coloca em risco, naturalmente, a gente sabe disso, a extinção cada vez maior desses animais, além de contribuir com a exploração econômica das florestas de uma forma tecnicamente, terminantemente ilegal. Então a gente vê que as autoridades brasileiras, lamentavelmente, de forma triste, deixaram de ter políticas públicas que investissem no combate a esse ato ilícito, né? Alguns desses animais, ainda assim, são considerados em extinção e mesmo assim são traficados. Então, assim, os animais em extinção são os principais alvos dos caçadores, porque dependendo da espécie que vai ser vendida de forma ilegal, o valor pode chegar a 30 mil dólares. Então, assim, é muito dinheiro. Por exemplo, a arara azul é um exemplo dessa espécie que é contrabandeada e que alguns desses traficantes, né, que se dizem colecionadores, ou até dos receptadores, eu diria nem de traficante, mas dos receptadores, que são colecionadores. Esses animais possuem um baixo valor comercial, que esses animais ainda que possuem, não esses, né, ainda animais que possuem baixo valor comercial também são vítimas do comércio ilegal, principalmente as aves, as tartarugas e os saguis, a gente chama isso, né? Esses animais de menor porte, que são mais fáceis de, infelizmente, serem transportados de forma ilegal. Os animais silvestres mais procurados pelos traficantes são as aves, os macacos e, por incrível que pareça, algumas espécies de cobras. Alguns animais considerados em extinção. Esses são aqueles que realmente são ameaçados de desaparecerem da face da Terra. Então, quando a gente classifica em animal que está em processo de extinção, são aqueles animais que a gente não percebe que a sua população vem aumentando, ou seja, ao invés disso, vem diminuindo. Então, são ameaçados de deixarem de existir no planeta. As pesquisas mostram que milhares desses animais já foram extintos nos últimos 100 anos. E um número crescente de espécies de animais corre sim o risco de serem extintos. A gente fala aí da onça-pintada, né, que é muito comum no Pantanal mato-grossense e também nas nossas florestas amazônicas. Aí a gente vê algumas dessas espécies, mas principalmente no Pantanal. E existem alguns caçadores que atribuem a prática da caça, a prática ilegal desse animal, como ameaça muitas vezes a um rebanho de gado. Então aquela coisa de matar com a justificativa de evitar que ela casse o bezerro das áreas que são normalmente cercadas e que são utilizadas para a criação do gado. A onça-pintada, o maior felino das Américas, está na lista das espécies ameaçadas de extinção, por incrível que pareça.
e é considerado uma categoria que se encontra em vulnerabilidade. Essa é uma espécie que pode ser encontrada em diferentes biomas brasileiros, porém é considerada símbolo, como eu falei anteriormente, do nosso Pantanal mato-grossense. Então, assim, é difícil estimar a população na Amazônia e no Pantanal, mas na Mata Atlântica e na Caatinga a espécie se encontra ameaçada. Então, assim, já existem alguns mecanismos de algumas ONGs que são voltadas, né, ao cuidado a essa espécie, e a gente percebe que começa a se travar uma luta com a sociedade de uma maneira geral, no sentido da conscientização dessas pessoas que sobrevivem da caça ilegal ou do transporte ilegal, da venda ilegal desses animais, mas é mais nesse caso aí da caça. As principais causas que ameaçam a extinção da onça pintada está relacionada à caça, né? Além disso, logicamente, essa ideia do desmatamento também reduz o espaço natural desse animal e dificulta a sua conservação. Outro animal muito conhecido, inclusive por nós, né, na nossa região, é o lobo-guará. A gente fala muito desse animal nos canaviais, hoje a gente já não vê mais, quando algumas décadas, 4, 5 décadas, a gente escutava falar o lobo-guará próximo a alguns canaviais, mas hoje a gente já não escuta mais falar a respeito dessas espécies em nossa região, e é um animal que se encontra na lista também com risco de vulnerável de extinção, e tem como o habitat natural biomas do Cerrado e do Pampa. Mas a nossa Mata Atlântica aqui, a gente tinha também, abrigávamos algumas dessas espécies aí, sendo que nesse último a situação é muito mais grave no Pampa, né? A causa mais comum para a redução dessa espécie está relacionada também ao desmatamento das vegetações. A gente vem observando que, principalmente na nossa região, a Mata Atlântica vem desaparecendo, né? Estima-se que nos Pampas atualmente exista uma população média de apenas 50 animais, que são realmente muito, muito bonitos também, naturalmente, são lindos, mas que, infelizmente, não têm uma atenção, eu diria assim, um plano, um projeto específico para cuidar desses animais que se encontram, uma política pública, eu poderia dizer assim, voltada para a conservação e o acompanhamento. Existe o órgão, que é o IBAMA, mas assim, o território brasileiro é muito vasto, muito grande e muito diversificado, então muitas dificuldades existem, e recentemente nós constatamos uma redução dos investimentos do governo federal com relação ao IBAMA, acompanhamento de desmatamento. A gente tem visto aí na mídia isso, artigos de matéria, debates, enfim, de confrontos políticos por conta disso. E se percebe que os animais é que sofrem com isso. A arara azul de Lear, né, uma espécie brasileira que se encontra também na lista dos animais em extinção, na categoria em perigo, principalmente como consequência do tráfico. No caso da arara, não seria a caça, seria o tráfico, né? E destruição do seu habitat, o desmatamento também, o bioma Caatinga, mais especificamente, nesse caso, o interior da Bahia. Atualmente, a arara azul de Lear faz parte de programas que têm como objetivo a conservação dessa espécie, incluindo ações de educação ambiental, conscientização e até, em algumas regiões, o envolvimento da própria comunidade a respeito da conservação dessa espécie. Atualmente, estima-se que existam aí cerca de 1.200 exemplares desse animal catalogados, né, no Brasil, ou seja, acompanhados. São animais belíssimos e, por terem um tamanho menor, eles normalmente são alvo dos traficantes pela facilidade de locomoção e observação, principalmente de alguns colecionadores. Então, assim, acaba ficando mais difícil ainda, né? Outro animal que se encontra em risco de extinção é o peixe-boi marinho, né? Que é uma espécie brasileira também, que se encontra na lista dos animais em extinção,
considerada da categoria em perigo, né? Pesquisadores estimam que atualmente existem cerca de 500 indivíduos apenas 500 animais distribuídos nos estados de Alagoas e do Amapá, né? Havia os projetos aqui em Pernambuco também, aqui na ilha de Itamaracá, a respeito do zelo, do acompanhamento, do cuidado e da reprodução com o peixe-boi. No passado a espécie foi alvo de caça, mas hoje, porém, né, ameaçada de extinção, são mais comuns e estão relacionados à ação do homem, à poluição e à destruição do ambiente natural, né, principalmente. É um animal também diferente, tem sua beleza sim, porque é um animal de grande porte e muito aparentemente dócil, né, em termos de caça, de pesca no caso aí. O macaco prego, né, o galego, né, que é o macaco prego galego, é uma espécie de mamífero que é nativa também do Brasil, e a principal causa de sua extinção está relacionada à ação do homem, como a ideia do desmatamento, da poluição, da expansão urbana, e essa expansão também, quando eu digo expansão urbana, na área de mata, né, a gente fala a respeito desse assunto nesse sentido. Atualmente estima-se que existem aproximadamente 1.000 indivíduos que estão espalhados pelo bioma da Mata Atlântica, ou seja, a Mata Atlântica não deixa de ser uma referência para a maioria desses animais, e como ela está sendo desmatada, como ela está sendo, né, invadida, digamos assim, pelos agropecuaristas, muitas dessas espécies aí estão se colocando em risco de extinção, até mesmo porque o habitat, o local de reprodução desses animais está sendo extinguido, né? Está sendo acabado. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a população do macaco prego galego, que vem diminuindo 50% desde que foi descrita, que foi catalogada, né, há aproximadamente 10 anos. Então, assim, a gente já perdeu muitos desses animais que têm suas peculiaridades. É muito, muito interessante. Então, eu vou dizer sempre que a natureza é maravilhosa, né? É fabulosa. O soldadinho do Araripe. O soldadinho do Araripe, que é, na verdade, uma ave muito, muito bonita, muito pequenininha, que tem como habitat a caatinga, né, principalmente no estado do Ceará e na Chapada do Araripe. A degradação do seu habitat contribuiu para que essa espécie fosse considerada como criticamente ameaçada de extinção, pois estima-se que aproximadamente 60 casais maduros, ou seja, crescidos, né, foram mortos. Pesquisadores apontam que a área que o soldadinho do Araripe vive sofre a diminuição de recursos hídricos, ou seja, diminui a quantidade de água naturalmente, prejudicando sua sobrevivência, né? Mas a gente percebe que a caça desse animal também cresceu muito nesse sentido. Então há uma dificuldade de conservação. No Brasil, a gente tem uma vasta área de matas e florestas, e uma pequena parte da população brasileira, uma minúscula parte da população brasileira, acredita que a caça, que o tráfico é a coisa mais correta. O traficante de animais silvestres, ele é preso hoje, é solto amanhã, ele paga uma fiança e é solto amanhã. Então é muito raro a gente ver uma pena, eu diria assim, mais contundente para o traficante desses animais. Então é preciso que a legislação brasileira também comece a mudar no sentido de acompanhar a conservação desses animais, porque se isso não acontecer, pouco a pouco muitas dessas espécies realmente ficarão extintas, né, do planeta de uma forma geral e do nosso país, porque nós detemos, eu diria assim, um ambiente natural, um habitat natural, o espaço de reprodução, de crescimento desses animais. Então é preciso que haja uma comoção, é preciso que haja um movimento da sociedade no sentido da conservação, para que a gente tenha melhor ideia a respeito de não perdermos esses animais. Os animais silvestres mais procurados pelos traficantes são as aves, primatas e cobras.
a gente vai ver aí uma lista bem interessante: arara azul de Lear, arara vermelha, o papagaio da cara roxa, a jaguatirica também, né, que é considerada quase que animal extinto, o mico-leão dourado, o tucano, a cascavel em algumas espécies, a jiboia, a cobra coral verdadeira, né, que aí o povo diz assim: vamos matar o animal, vamos matar o animal. Não tem que matar, a natureza está aí. São animais que, quando a gente percebe esse tipo de agressão, esse tipo de situação que nós estamos vendo aí, nos choca muito, nos deixa muito pensativos com relação à vulnerabilidade, desses pequenos seres. Tipo de tráfico de animais. O tráfico de animais silvestres ocorre para atender diferentes públicos e fins. Dessa forma, se considera que existem 4 tipos de tráficos de animais. Para colecionadores particulares, né, que são os animais mais solicitados para esse tipo de tráfico, né, que são animais que normalmente se encontram em risco de extinção, e quanto mais raros são esses animais, maior o valor comercial desses animais, maior o valor ilegal, no mercado ilegal. A arara azul é uma das espécies mais caras que a gente encontra aí, com esse tipo de acompanhamento do traficante, porque ela se encontra com risco alto de extinção. Os de fins científicos, né, que são os traficantes que também utilizam esse fim, como biopirataria. Esse tipo de tráfico tem como objetivo utilizar esses animais para fins de pesquisa. Para a venda de pet shop, alguns desses traficantes ainda utilizam essa modalidade de compra e venda ilegal para os pequenos criadores de forma ilegal, né? Esse tipo de tráfico é motivado de acordo com a demanda, de acordo com a procura, onde esses estabelecimentos comerciais acabam estimulando a compra desses animais de forma ilegal, sem o registro do IBAMA, né? Esses animais silvestres. E para a produção de subprodutos, infelizmente, esse tipo de tráfico, os animais são utilizados na fabricação de adornos, de enfeites, de artesanato, sendo que penas, couro, pele e presa desses animais são comercializados de forma ilegal. Ou seja, a gente não pode dar vazão, não pode dar ideia à continuidade do tráfico no Brasil. A gente precisa definitivamente dar um basta com relação a esses animais. E aí a ideia é assim: o comércio ilegal de animais coloca espécies em risco de extinção. Diga não a esse tipo de prática. Eu vou ficando por aqui. Gostaria de mandar um abraço a todos os meus alunos. Gostaria de mandar um abraço a todos os pais de alunos irresponsáveis e dizer assim: bom final de ano, que Deus os proteja, e se Deus quiser estaremos juntos no próximo ano aqui mais uma vez. Um grande abraço do professor Sergival.